Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista com o governador Renato Casagrande, direto aqui do Palácio Anchieta. Governador, o senhor enviou hoje à Assembleia Legislativa o projeto que pede aí o decreto de calamidade pública, não é isso? Qual é a importância da aprovação desse decreto? Qual é a importância desse decreto para o Estado? Olha, a mensagem que nós encaminhamos pedindo que a Assembleia decrete calamidade. Por que a calamidade? Para nos dar mais instrumento, mais instrumento e mais rapidez nas tomadas de decisões, né, internas de governo. Então a calamidade nos permite isso, nos dá mais possibilidade da gente ter mais rapidez, velocidade, sermos mais práticos, porque a administração pública é muito morosa. Então o decreto permite isso e demonstra claramente a realidade que a gente está vivendo. Né? Acho que poucas vezes na história do Espírito Santo e do Brasil, que decretou calamidade também, o país ou um estado, ou os estados, como estão decretando, ou mandando a mensagem para a Assembleia aprovando, calamidade. Então, calamidade é calamidade, o próprio nome já diz o que é isso, tá certo? O ambiente que a gente está vivendo. Agora, todas as nossas medidas são preventivas. Né? A gente começou a adotar a medida do isolamento social mais tempo, para a gente poder meio que barrar a evolução do vírus e o contágio do vírus. Então, é o decreto de calamidade, estamos encaminhando também outros projetos, um projeto de lei que facilita também a contratação de servidores durante o período da pandemia e um decreto que facilita a contratação de serviços de equipamentos também durante o período da pandemia, para a gente ter agilidade. Eu preciso colocar o LACEN para funcionar mais rápido, eu não posso fazer uma seleção que demora um mês. Né? Em época de guerra, a decisão é de uma hora para outra. Né? Não pode ser de um dia para o outro, é de uma hora para outra. É decidir agora para funcionar na hora seguinte. Então, o projeto de lei vai me permitir isso. Também um projeto de lei que reduz a contribuição patronal de 22 para 14, isso já pensando na redução da receita que nós teremos, tá certo? E um projeto de lei que me autoriza a reverter saldos de fundos, porque se eu precisar, eu também tenho alguma outra fonte de recursos para usar para custeio, que é a grande demanda que a gente tem numa pandemia de saúde como essa. Governador, o senhor tem conversado com os deputados para que eles possam agilizar essa votação? O senhor acredita que essa votação deve acontecer quando? Olha, eu tenho conversado permanentemente com o presidente da Assembleia, tenho conversado com o líder do governo, o deputado Freitas, com outros parlamentares, tenho tratado do tema, acho que todos estão sensíveis. Nós queremos que a Assembleia, mais uma vez, dê a sua contribuição, tem dado permanentemente a contribuição. O presidente Eric Musso está dizendo que vai fazer uma votação diferente dessa vez, né? Uma votação eletrônica, né? Online, sem a presença dos parlamentares. Isso também é bom, porque isso mostra que a Assembleia está moderna, tá certo? Então, estamos nessa expectativa de que a Assembleia tem sido bastante ágil e que dessa vez seja ágil também. Governador, a questão das nossas divisas. Nós vimos o Rio de Janeiro fechando as divisas com os estados. O senhor chegou até a dizer que era uma medida muito pouco eficaz. O que o senhor pretende fazer aqui no estado? O senhor também já anunciou algumas medidas no aeroporto e na rodoviária. Nós pedimos para fechar a primeira rodoviária, com ônibus daqui para outros estados e outro estado para cá. Isso já está tudo certo. O ministro concordou, vai interromper nas próximas horas, nos próximos dias, essas viagens. Então, isso já diminui muito o fluxo. Grande parte das pessoas viajam de ônibus. Estão pedindo às pessoas para não viajarem do Espírito Santo para o Rio, nem do Rio para cá. Estão pedindo, fazendo um apelo, nem para Minas, nem para Bahia. Nem para São Paulo. Né? Nem para São Paulo. Estão pedindo para as pessoas ficarem no local em que moram. Né? Ou dentro de casa, ou na proximidade, andando muito pouco e com os cuidados necessários, sem aglomeração e sem contato com as demais pessoas. Esse é o nosso pedido. Eu tenho dito o seguinte, o município que não tem o vírus ainda em ninguém, que não inoculou em ninguém, que não contaminou ninguém, esse município, se controlar a entrada, não é fechar a rodovia não, viu gente? Mas se controlar a entrada, para quem entrar, tiver com alguma virose, seja isolado, e controlar a saída,
né, essa coisa de ida e volta, esse município não vai ter o vírus. Então, assim, é importante que a gente diminua a nossa mobilidade, estão trabalhando nisso. O fechamento de divisas, tanto é que não funcionou. Né? O governador do Rio anunciou, mas não funcionou, não fechou efetivamente, tá certo? Assim, mesmo que feche uma rodovia estadual, a rodovia federal, quem pode fechar é o governo. Agora, você imagina fechar uma rodovia entre Rio e Espírito Santo, por onde vai passar as cargas daqui para lá e de lá para cá? Como é que os supermercados vão estar funcionando, né, tendo alimentos para que as pessoas possam comprar? As farmácias. Então, o fechamento de divisa, ele não funciona. O que funciona é a barreira sanitária que nós vamos montar, né, para que a gente possa ir orientando as pessoas, verificando quem está com sintoma, quem não está. Acho que esse trabalho é um trabalho que a gente vai começar a fazer e que pode funcionar. Governador, a gente viu a cidade de Guarapari, que é o nosso principal roteiro turístico aqui do estado, né, impedir a entrada de ônibus de turismo. Outras cidades turísticas aqui do estado devem fazer a mesma coisa, por exemplo, a região serrana, estamos vindo aí com período de feriado, Semana Santa. Tem que fazer, é preciso que as pessoas compreendam que não tem feriado, não tem férias, não está tendo nem missa, nem culto, tá certo? Assim, é preciso que as pessoas compreenderem que para a gente resolver este assunto, nos imobilizando. Parece uma piada isso, mas assim, a gente ficando quieto, né, tomando as medidas necessárias, é que a gente vai resolver, né, este assunto o mais rápido possível. Se a gente resolver o mais rápido possível, daqui a pouquinho, algumas atividades a gente pode retomar. Mas se a contaminação continuar crescendo, né, pessoas correndo o risco de perder a vida, aí nós vamos ter que ir restringindo cada vez mais. Vocês estão vendo, a gente está tentando manter algumas atividades econômicas. Por exemplo, as atividades ligadas às indústrias. E como é que eu vou parar uma indústria de alimento, por exemplo? Mas para eu não parar uma indústria de alimento, o dono da empresa e os servidores da empresa precisam se cuidar. Se tem muita gente na mesma área, tem que diminuir essa quantidade de pessoas na mesma área, tem que ter higiene, tem que ter todo um trabalho para que essas atividades essenciais, né, que produz alimentos, produz material de higiene, produz material de limpeza, né, para que essas atividades continuem funcionando. Então, assim, como é importante o servidor da saúde, como é importante o servidor da segurança pública, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, como é importante o motorista do caminhão, como é importante o motorista do ônibus, o trocador do ônibus, como é importante uma pessoa que trabalha numa indústria de alimento, como é importante quem está trabalhando numa farmácia, num supermercado. Então, essas pessoas precisam estar se cuidando, precisam de ser cuidadas e os empresários ligados a esses setores têm que ter muita responsabilidade. O senhor está falando aí de cuidados, começou a campanha de vacinação contra a gripe e nós já começamos a ver alguns problemas. Aqui em Vitória, por exemplo, veio uma pequena parcela de vacinas, 18 mil doses, e a gente está vendo filas em outros municípios. Aqui em Vitória está bem organizado, mas a gente vê filas em outros municípios. O senhor acha que faltou organização por parte do governo federal ou realmente não dá conta de se produzir a quantidade de vacina que a gente precisa? Olha, nós recebemos vacinas a menos do que nós precisamos. Nós, que eu falo, os municípios, quem cuida disso, quem executa são os municípios por vacinas encaminhadas pelo governo federal. O governo federal, por alguma razão, não conseguiu encaminhar aquilo que a gente precisa. Por primeiro dia, para a primeira etapa, o secretário Nésio está em contato com o ministro da Saúde permanentemente, para que o Ministério possa mandar as vacinas e os municípios poderem continuar com o seu trabalho de vacinação do primeiro grupo, que são os idosos. Mas o que o senhor diria para os idosos, né, que são o primeiro grupo e são as pessoas mais vulneráveis, né? Peça alguém da família para ir primeiro na unidade de saúde. Veja o melhor horário que tem gente que está vacinando dentro do carro, tem gente que está vacinando em casa. Muitos municípios do estado marcaram para vacinar em casa, é o melhor meio, é a melhor forma. Mas quem não tem isso, não conseguiu se organizar para isso, antes da pessoa idosa ir a uma unidade de saúde, peça alguém para ir lá primeiro, organizar isso, antes de você sair de casa e ir para a unidade de saúde, às vezes está lá uma concentração muito grande de pessoas, esperar muito tempo na fila, uma fila muito próxima da outra, então não vamos correr esse risco. Governador, falando um pouco do lado econômico,
da pandemia, o governo federal anunciou um pacote de ajuda de 90 bilhões de reais para os estados. Mas o senhor já disse que só o Espírito Santo deve perder 20 bilhões. Essa ajuda não é suficiente. Mas eu já gostei do que o governo federal anunciou. Não é o suficiente, naturalmente, porque a crise vai ser muito maior. Então, assim, mas nós teve a liberação de recursos para a saúde, né? Teve liberação teve uma decisão para que a gente protele o pagamento da dívida, né? Teve uma decisão para que o fundo de participação dos estados e dos municípios seja o mesmo valor do ano passado. Então tivemos algumas medidas importantes que vai ajudar a gente a passar a crise como órgão público, mas a gente precisa também das medidas de reativação da economia e medidas de proteção da sociedade. O coronavírus tem um efeito na saúde, tem um efeito econômico, tem um efeito social. E a gente tem que trabalhar nesses 3 pilares. É claro que esse não é o momento da gente pensar na economia, agora o momento é muito mais de pensar na saúde, né, governador? Mas o senhor também pretende, nos próximos dias mais para frente, anunciar medidas que possam beneficiar o pequeno, médio empresário aqui no estado que está tão preocupado com a situação? Vamos anunciar. Algumas coisas nós já estamos fazendo, como crédito no Band, no Banestes, estamos alterando prazos de validade de certidões, mas vamos anunciar de forma mais articulada algumas medidas nesses próximos dias. Lógico, quem tem todos os instrumentos, ou quem tem mais instrumentos para enfrentar a crise é o governo federal. Ele que tem, sim, porque ele tem título, emite papel moeda, pode imprimir papel moeda. Então, agora nós vamos complementar, tanto na área econômica quanto na área social. O governo não se ausentará do apoio a essas pessoas. Governador, para encerrar a nossa entrevista, qual é o recado que o senhor deixa para os capixabas de uma forma geral, para os empresários, para os trabalhadores que estão tão preocupados, né, diante desse momento que a gente está vivendo? Primeiro, para as pessoas dos grupos de risco. Eu quero de novo falar, assim, por favor, fiquem em casa num isolamento nesses dias. É importante para que a gente possa ter todo mundo junto com a gente por muito mais tempo. É um apelo que nós estamos fazendo a cada uma pessoa que está nos grupos de risco. O segundo é para todo mundo, para todos nós. Mantenhamos uma distância, mantenhamos todos os procedimentos de higiene e não nos concentremos em lugar nenhum e fiquemos em casa, né? Saiamos só para aquilo que é extremamente necessário para o nosso trabalho ou para a nossa sobrevivência. Então, e as pessoas que estão trabalhando, muito cuidado, né? Muito cuidado para poder manter toda a prevenção durante o seu trabalho. Os empresários, o meu pedido é que vocês, especialmente o setor da atividade industrial, estão mantendo a atividade industrial e é importante que os empresários cuidem bem dos seus trabalhadores, né? Não deixe concentrar na hora de um café, não deixe concentrar na hora da refeição, né? Faça um trabalho de afastamento entre as pessoas e de prevenção, né? Para que os trabalhadores possam continuar produzindo para o nosso país. E meu agradecimento a todos que estão trabalhando nessa hora. Governador, em nome do Grupo Sim, eu agradeço ao senhor pela entrevista, por nos receber. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom, agora eu volto ao estúdio com o Fabiano Rossi, que toca aí a segunda parte do nosso Link Espírito Santo. É com você, Fabiano.